a última palestra da noite, eu gostaria de chamar aqui o Renato Fonseca de Andrade. Ele é do Sebrae, está lá desde 94, ele é consultor da diretoria. Pessoal, muito boa noite, prazer, uma honra estar conversando com vocês. Para a gente do Sebrae São Paulo, estou aqui com o Arubia, com o Adriano, colegas da área de tecnologia. É muito legal estarmos trabalhando com uma equipe. O Adriano me falou ali, Renato, essa aqui é uma tribo que a gente tem que conhecer melhor, porque o pessoal está no topo da nossa pirâmide de trabalhos voltados à inovação e tecnologia. Pessoas que pensam diferente, pessoas que têm um impulso empreendedor muito forte e que a gente, de alguma forma, tem que agregar valor. A ideia hoje, então, é fazer um convite para que a gente forme uma espécie de grupo de trabalho em parceria com a equipe do Bob todo aí, né? Para a gente começar a desenvolver ações que não sabemos direito quais seriam, mas que nós temos certeza que vão gerar empresas cada vez mais fortes, emprego, renda, que é o que o Sebrae tem como missão de realizar. Então hoje aqui a ideia é apresentar um pouco. Todo mundo já ouviu falar do Sebrae, mas conhecem exatamente o que a gente faz? Já procuraram o Sebrae? Quem é que tem empresa aqui na sala? Levanta a mão, por favor. Quem é que está pensando em iniciar a empresa? E quem quer empreender? Legal. Então, Sebrae, vou colocar aqui só para a gente seguir, mas a gente vai seguindo bem aleatoriamente. O Sebrae lida com pequena empresa. Quantos por cento das empresas brasileiras são de pequeno porte? Alguém arrisca? 70%. 98%, 99%. Então a nossa sociedade é formada por empresas de pequeno porte, que na verdade são grandes distribuidores de renda e tudo mais. E tem várias peculiaridades. Quem tiver curiosidade, nós temos um material super interessante, inclusive relacionado à própria crise que está no ar aí, como é que as nossas pequenas empresas estão agindo e por que a coisa tem muita possibilidade de fazer com que os efeitos aqui no Brasil sejam menores do que no mundo. É isso aí que está aí? Então tem alguma coisa. Abriu-se. Bom, 99%, pode passar mais um, por favor? 99% das empresas são de pequeno porte. Nós temos aí 5 milhões de pequenas empresas no país. Um tanto extraordinário se a gente for comparar com outros países do mundo. Pode passar. Quer que eu vou passar? Por outro lado, isso aqui ninguém gosta de falar. Todo mundo gosta de falar em abrir empresa. Quando o pessoal vai no Sebrae e fala assim, Renato, o que é que eu preciso para abrir uma empresa? Essa pergunta já começa errada. Por quê? Por que a pergunta não é o que é que eu preciso para abrir uma empresa? Preciso para manter. Também não. O que nós estamos querendo com a empresa? Sucesso. Sucesso de empreender. O que é sucesso da empresa? O que é dar certo? Grana? Nós estamos falando de dinheiro. Puxa vida, sou ótimo para ter ideias, mas não me preocupo muito com gestão, com manter a empresa e tudo mais. Uma das causas de mortalidade empresarial, e a gente está vendo aqui, ó, essa pesquisa é a mais recente que nós temos, no estudo de 10 anos, 62% das empresas que abriram no intervalo de 5 anos atrás até hoje, já não existem mais. Uma das causas é a dificuldade de gestão. A outra é falta de planejamento antes de abrir. Quando a gente fala em planejamento para pequena empresa, o pessoal pensa assim, Renato, mas é sofisticado, e como é que planeja num mundo maluco desse? Quem viu aí uma revista famosa de negócios que está na banca, semana passada, falou assim, para que servem os analistas, os planejadores, que ninguém viu o que ia acontecer, né, nessa situação no mundo. Quando a gente está falando em planejamento, pessoal, ainda mais para vocês que estão com uma onda criativa muito grande,
vive em um mundo de criação, de imaginação, de transformação dessa imaginação em realidade, numa empresa tecnológica, numa empresa de tecnologia de informação. Quando a gente fala em planejamento, nós estamos falando em aprendizado. Planejamento prévio à abertura, ou no primeiro ano, é aprender como é que se ganha dinheiro com o negócio. A pergunta não é como é que eu abro uma empresa, a pergunta é como é que eu ganho dinheiro com aquela empresa. Nós temos vários projetos de tecnologia de informação, de empresas de web, por exemplo, que a gente acompanha, que a gente percebe ideias maravilhosas colocá-las em prática. Vocês estão cansados de ver isso. Mas e aí, como é que transforma aquilo em dinheiro? Ah, Renato, é propaganda. Nós vamos vender espaço publicitário. Nós estamos lá com um caso de 500 mil usuários já cadastrados no serviço que foi criado. Zero de receita. Investimento de quase R$1 milhão. 500 mil, legal, 500 mil cadastrados, 2 mil novos usuários por dia. Como é que se ganha dinheiro? Aí você vai conversar com especialistas, os fundos de investimento cada vez mais rigorosos para aportar dinheiro, não é? Querendo o quê? Resultado. Volta a pergunta: como é que se ganha dinheiro com empresas de internet? A ideia do free, super legal e tal, mas alguém tem que pagar a conta. Tem tempo para esperar o free gerar usuários suficientes para você vender a propaganda e tudo mais? Será que não tem outras formas? Não sei a resposta. Nós estamos procurando essa resposta. Como é que alguém vai descobrir formas inteligentes de se ganhar dinheiro com empresas de internet, com empresas de tecnologia? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Para fugir dessa taxa de mortalidade, que aqui é bem genérico, não é só empresa de tecnologia, mas que mostra que muita gente que sonhou, que foi criativo, imaginativo e realizou coisa mão na massa, puxa vida, acabou passando por mortalidade empresarial. Que tem como principais causas a falta de capacitação, de planejamento, de utilização de tecnologia, dificuldade de acesso a crédito, a gente sabe disso. Isso aqui é uma bandeira, um desafio do Sebrae, conseguir crédito, conseguir acesso a crédito para pequena empresa. Isso não é fácil aqui no nosso país e em vários países do mundo. Burocracia que está sendo minimizada aí com os efeitos da lei geral e tudo mais. Dependência excessiva do empreendedor. Olha que interessante. Isso aqui é curioso. Porque a gente, quando trabalha com comportamento empreendedor, quem tiver interesse, depois nós podemos estar conversando sobre isso, nós queremos que esse empreendedor ele vá criar outros negócios e não torne o negócio dependente dele. Então ele tem que conseguir uma estrutura de alto funcionamento do negócio, para que ele use o seu talento empreendedor não para gerenciar, mas para expandir novas fronteiras. Difícil fazer isso na prática. Recursos humanos, né? Mas aí ele é empreendedor, ele sai, o negócio que ele deixa fracassa e fecha enquanto ele está tentando montar outro. E cargas tributárias elevadas, a questão toda aí de necessidade de políticas públicas. Bom, aí entra o Sebrae, que trabalha competitividade e desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomento ao empreendedorismo. E aqui a gente entende o empreendedor, pessoal, como algo bem genérico. Aquele que realiza propósitos, aquele que realiza visões. Tive uma fotografia que me deixa totalmente encantado em transformá-la em realidade, e aí tira o sono, e aí muitas vezes sacrifica a família, como o professor Mandic estava falando aqui, e aí vai tudo por água abaixo e você fica ligado 24 horas na realização daquela fotografia. Pode ser qualquer coisa, desde que você coloque ela na cabeça que você vai fazer. E vai acontecer. Claro, se ela for pensada, se ela for estrategiada, se ela for planejada, ou se você entender as sutilezas do negócio, você reduz o risco de dar errado. Quando a gente fala em planejar e aprender, simplesmente você tomar uma decisão de investir dinheiro, principalmente, depois que tiver investido muito tempo e energia em imaginar hipóteses que podem dar certo ou que podem dar errado. E para isso, pessoal, nada melhor do que isso aqui, ó, conexão, relacionamento pessoal, ouvir, conversar e expressar, ver a experiência do que deu certo e do que deu errado, de sucesso e de fracasso. Bom, aqui no estado de São Paulo, só uma curiosidade, nós trabalhamos com quase 6 milhões de empreendedores. 1.700.000 empresas formais, 3 milhões de informais, pessoas que não têm registro, e aqui a MEI, quem viu aí na semana passada a aprovação da MEI, da microempreendedor individual, muita gente que está aqui vai saltar para cá. E 740 mil potenciais empreendedores, pessoas que estão a fim de começar um negócio. Esse é o público
aqui do Sebrae São Paulo. E a gente está espalhado no estado inteiro, em postos de atendimento, escritórios regionais, inclusive aqui na região metropolitana. Uma das frentes de trabalho nossa muito forte, que o Larubia, o Adriano coordenam junto com o Marcelo, lá da equipe de tecnologia, é dar suporte à inovação na pequena empresa. Porque a gente sabe que as empresas que agregam algum valor em inovação, e aqui a gente tem 53% das pequenas empresas declarando que faz inovações com alguma frequência, desde pouca frequência até muita frequência, mais da metade das pequenas empresas acham que são inovadoras. Segundo qual conceito? A gente fez um conceito bem aberto. Se você traz novas funcionalidades ou características a qualquer produto e processo que gere melhorias e ganhos, isso te traz competitividade, você está fazendo inovação. Fez uma mudança no seu cachorro-quente, ficou mais forte, vendeu mais, a gente entende isso como inovação. Quando a gente foi perguntar isso, 53% das empresas realizam. E isso aqui que é legal. Empresas que se declararam muito inovadoras têm um volume de produção, um faturamento, a produtividade por empregado e o número de empregados maior do que aquelas, bem maior do que aquelas que se declaram inovadoras. Puxa vida, então se a gente trabalhar inovação para pequena empresa e empresas de tecnologia, nós temos condições de criar uma espécie de blindagem no nosso pool de empresas que faz com que ela seja mais competitiva e mais sustentável, gere mais empregos e mais rendas. Então a nossa estratégia de trabalho em inovação e tecnologia parte dessa compreensão. Agora, como é que faz isso? Vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Primeiro, isso aqui é uma premissa que nós temos em todo contato com o empreendedor. E eu acho que é bem legal aqui, porque são palavras que vocês estão super familiarizados. Nós temos que trabalhar uma cultura empresarial pró-inovação. O que isso significa, Renato? Significa que a gente pode errar. Empresas que trabalham o chamado erro inteligente, que vão fazer testes, claro, do tamanho das pernas, né? Se for muito grande, você quebra a perna e não volta, mas que toleram o erro, que estimulam a confiança, que estimulam a multidisciplinaridade, que fazem conexões, que estão de olho em oportunidades. Só que não parece que é fácil fazer, mas não é. É muito fácil uma empresa começar pequenininha, começar a crescer e ficar toda burocratizada e ficar toda fragmentada e perder o potencial de criação que a projetou até aquele patamar. Então, trabalhar a cultura de ambiente para a inovação é um tema que a gente procura levar ao empreendedor da pequena empresa. Da mesma forma, algumas competências que a gente chama de duráveis. Competência de aprender, capacidade de aprender, capacidade de comunicar, capacidade de pensar sistêmica e estrategicamente e a capacidade de fazer relacionamento. Pessoalmente, eu acredito que a capacidade de fazer relacionamento é o principal ativo do empreendedor contemporâneo. Então, quanto mais juntos estivermos, quanto mais temas interessantes forem colocados para debate, quanto mais experiências forem compartilhadas, nós vamos estar caminhando para encontrar soluções interessantíssimas para as nossas empresas e para futuras empresas que vão ser criadas. Nós temos muito pouca conexão feita, perto do que poderia ser feito. E para isso, o Sebrae trabalha com uma rede de parceiros tecnológicos que desde já fica à disposição aqui do nosso grupo. Várias competências espalhadas, principalmente no estado de São Paulo, mas também no Brasil, que a gente pode acessar para agregar valor, dependendo da necessidade que se apresentar. E aí, nós temos vários caminhos de soluções. Aqui eu vou passar bem rápido, só para falar, puxa vida, fiquei interessado, conversar com o Adriano, com o Larubia, para a gente talvez fazer algo no futuro. Nós temos o chamado programa de consultoria tecnológica, que tem um monte de aplicações e que podem ser acessadas facilmente, com custo totalmente acessível. Uma delas é o diagnóstico tecnológico. Então, eu fico curiosíssimo aqui, puxa vida, vamos juntar o pessoal aqui na sala e vamos fazer um diagnóstico tecnológico em 50 empresas de tecnologia, para a gente entender o que está rolando na cabeça das pessoas e conseguir bolar soluções. Puxa, isso dá para fazer. Lá via Sebrae Tech nós temos só que conhecer o Sebrae, mas eu acho que está mais do que feito, né, para a gente montar isso. Desejo nosso, começar daqui, entendendo o que acontece para depois apresentar soluções.
Alguns exemplos de empresas que participam do programa de consultoria. Esses colegas desenvolveram defensivo agrícola Atóxico. Esse outro de São Carlos, né, Laruga? Um jogo chamado RoboGo, com base em tecnologia de robótica. Nós temos 78 incubadoras de empresas. Hoje o Franco esteve aqui, do CETEC, conversando um pouco. Mas o CETEC é uma das incubadoras parceiras do Sebrae, aqui na cidade universitária. Nós temos mais 77 em todo o estado de São Paulo, 18 ou 19 de base tecnológica, muita empresa de software e de tecnologia de informação, de outras tecnologias, que também ficam aqui disponíveis para serem acessadas. Claro que tem processos, planos de negócio, né? Mas existe esse fator de estímulo à criação de negócios tecnológicos aqui no estado. Alguns exemplos: esse pessoal aqui de São Carlos também, sistema de som automotivo, uma tecnologia wireless. São Carlos, né, Laru? Eles fizeram o iPod, né? Para você espeta o iPod lá e ele transmite para o rádio do carro e tudo mais. Isso estourou, fizeram vendas interessantíssimas. Esse outro fez o kit escovinha, odontologia sem a presença do dentista, para combater cáries. Sim, ideias dos mais diversos tipos, softwares. Trabalhamos com gestão ambiental, né, reduzindo resíduos, fazendo economia. Outra linha de trabalho que é desenvolvida aqui pelo Sebrae. Questão dos alimentos, processamento e tudo mais. Design. Excelentes laboratórios de design. Nós temos 3 unidades aqui no estado de São Paulo, em São Carlos, aqui em São Paulo. E a outra é lá? Tem uma aqui em São Paulo e em São Carlos tem uma unidade na Unesp de Bauru. Na Unesp de Bauru. Super interessante, excelentes equipamentos para ajudar a fazer design de produtos, prototipagem, enfim, várias aplicações, embalagens e tudo mais. Esse aqui é um exemplo super legal. Lá no Vale do Ribeira, na cidade próximo de Registro, indo para o Paraná, descendo a Regis Bittencourt, lá tem a única produção de junco da América Latina, porque eles têm condições lá especiais de solo para fazer uma colônia japonesa que faz a plantação de junco lá. E, historicamente, fazia o quê? Todo mundo conhece junco em esteira de praia e aquela sandalinha mais simples. O pessoal de design foi lá, ficou com eles um ano trabalhando e hoje tem 40 produtos de design avançado, sofisticado, que agregou valor demais à produção. Aqui são alguns exemplos: almofada, caixas, a sandália mais sofisticada, que projeta a empresa muito bem aí no mercado. Agora, o que é que está por trás disso tudo, pessoal? Um espírito empreendedor somado a uma capacidade de organização e coragem. Coragem para fazer, para correr risco. Mas a gente defende que o risco tem que ser calculado. Embora o aventureiro seja super importante porque ele abre fronteiras, a maioria dos empreendedores demonstra a necessidade de calcular riscos, de diminuir a chance de perder. Por isso aprendizado, por isso planejamento, por isso conversar com quem sabe. Eu queria fazer com vocês uma pequena demonstração do que a gente entende por criatividade e inovação contemporânea. Imagine uma folha de papel. Legal? Desenhe um círculo na folha. Tudo bem. Folha com círculo, um ponto dentro. Tem uma folha com círculo, um pontinho dentro. Passe uma reta cortando o círculo em partes iguais ou não. E aí dentro do círculo, de um dos lados, pensa o nome de uma flor. E do outro lado o nome de outra flor. Congele essa imagem. Então, uma folha com um círculo com um ponto dentro, uma reta cortando o círculo em partes iguais ou não, dentro o nome de uma flor, na outra metade o nome de outra flor. Congelado. Isso é um produto feito com o bem mais precioso que existe no universo, que é a energia humana. E nós gastamos 5 segundos de energia humana dedicadas a construir esse produto. Então o valor dele é inimaginável.
Sou um cliente que sai de casa procurando um produto similar, porque vi domingo lá que meu cunhado comprou um negócio com um círculo dentro. Falei, vou comprar o melhor, que eu quero fazer bonito lá no almoço do domingo que vem. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem se identificar, levante a mão, por favor. Quem que imaginou o círculo no centro da folha? Levanta a mão, bem alto. Quem pôs o ponto no centro do círculo? Quem passou a reta em cima do ponto no centro do círculo? Quem escreveu, pensou rosa? Quem é que pensou margarida? Quem é que fez um desenho totalmente diferente das condições, das variáveis que a gente falou? Bastante gente. Totalmente diferente em todas as variáveis. Todas elas. Legal. Todas elas. Então, de novo, quem pensou diferente em todas as variáveis? Levanta a mão. Legal. Sou um cliente procurando um produto. Entrei numa galeria com várias ofertas. Certo? Todo mundo está só, Renato, compra a minha, compra a minha. Aliás, outro dia, um professor nosso lá no Sebrae, um dos nossos consultores mais experientes, que é o professor Marcos, ele falou assim, Renato, a gente fica falando de concorrência e parece assim que a padaria que concorre com a padaria, né? A loja de roupa que concorre com a loja de roupa. Mas não é isso. Na hora que eu saio de casa com R$1 no bolso, todos estão em busca daquele real. Todos estão em busca daquele real. Então, a noção de concorrência fica ampliada, né? Puxa vida, eu não estou concorrendo só com ela, estou concorrendo com o mundo. A responsabilidade aumenta. Mas vamos lá. Estou aqui numa galeria, vendo as ofertas produzidas por vocês. Puxa vida, estou vendo desenhos muito parecidos. Quem é que põe preço em produtos parecidos? Você está pedindo R$10 no seu desenho, você está pedindo 9, 8, 7, 5 em 100 vezes do cartão de crédito. Super parecidos. Agora, puxa vida, tem um desenho diferente. Imagina eu domingo chegando com uma proposta totalmente diferente. Claro, o proponente correu o risco, vocês que fizeram totalmente diferentes, correu o risco de eu não gostar. Então espero que tenham feito pesquisas antes, um design apropriado e tudo mais. Puxa vida, fiquei encantado. Quem é que põe preço em produtos que tem diferencial? Fabricante. Quer comprar o diferente? Quer fazer bonito domingo? Pague. O que aconteceu aqui na sala, pessoal? Espera aí, antes de responderem, uma premissa. Alguém pode pensar assim, o Renato pegou a gente aqui e está delicadamente falando que não somos criativos. Não, tem uma premissa aqui comigo. Somos extraordinariamente criativos. Somos extraordinariamente criativos. Com essa premissa, me respondam o que aconteceu aqui na sala que fez a gente produzir resultados muito parecidos, em termos de oferta de produto. Alguém arrisca? Tipo, existe um canal diferente.